conceito de lealdade permeia nossa existência, desde relacionamentos a parcerias comerciais, de lealdades políticas a laços familiares. Somos ensinados desde a infância que a lealdade é uma das virtudes mais elevadas, algo a que aspirar, algo que define nosso caráter. Mas e se essa crença fundamental for construída sobre um equívoco perigoso? E se a lealdade, como a entendemos, for, na verdade, uma ilusão cuidadosamente construída que nos cega para a verdadeira natureza das relações humanas? Niccolo Machiavelli, o filósofo florentino do século XVI, cuja o nome se tornou sinônimo de astúcia política, expondo uma verdade brutal que muitos ainda se recusam a reconhecer. Lealdade é uma mentira, não apenas ocasionalmente comprometida ou difícil de manter, mas fundamentalmente inerentemente uma mentira que contamos a nós mesmos e aos outros. Isso não é apenas especulação histórica. Olhe ao seu redor. O parceiro de negócios que permanece apenas enquanto os lucros fluem. O político que abandona princípios no momento em que as pesquisas mudam. O amigo que desaparece quando seu capital social diminui. Até mesmo laços familiares se desgastam e se rompem sob pressão suficiente. As evidências nos cercam. No entanto, nos apegamos desesperadamente ao mito da lealdade porque a alternativa nos força a confrontar uma realidade desconfortável sobre a natureza humana. Os insights de Machiavelli não se aplicavam apenas à política renascentista. Eles expõem os mecanismos subjacentes a todas as interações humanas. Sua obra não descreve apenas como as pessoas se comportavam na Florença do século XVI. Ela revela como as pessoas se comportam em todos os lugares, em todos os tempos. E esses insights subvertem tudo o que lhe foi ensinado sobre lealdade, obrigação e conexão humana. O príncipe e o poder do interesse próprio. Para entender a perspectiva de Machiavelli sobre lealdade, precisamos examinar sua obra mais infame, O Príncipe, escrita em 1513. Ao contrário da crença popular, este não era apenas um manual para tiranos. Era uma análise fria e implacável da natureza humana e da dinâmica de poder, baseada nas observações diretas de Machiavelli enquanto servia no governo florentino. Os homens são inconstantes por natureza. Machiavelli escreve: é fácil persuadi-los de algo, mas difícil mantê-los persuadidos. Essa observação vai ao cerne do mito da lealdade. A lealdade das pessoas não surge de um senso inato de fidelidade, mas de cálculos de interesse próprio. Cálculos constantemente recalibrados conforme as circunstâncias mudam. Machiavelli testemunhou em primeira mão a rapidez com que as lealdades mudavam quando a sorte mudava. Quando a família Médici perdeu o poder em Florença, seus antes devotados apoiadores rapidamente juraram lealdade à nova república. Quando os Medici retornaram, esses mesmos indivíduos mudaram de rumo novamente. Isso não era uma anomalia. Era a regra. O príncipe desmantela a nobre fachada de lealdade política para expor a maquinaria subjacente. Conselheiros alegam lealdade enquanto planejam avanços. Aliados permanecem fiéis apenas até que opções melhores surjam. Cidadãos obedecem até que o custo se torne alto demais. Na análise de Machiavelli, isso não foi uma falha moral. Foi a natureza humana operando exatamente como foi projetada. Considere sua famosa declaração. Pois um homem que quer fazer profissão de bem em todos os aspectos deve ruir entre tantos que não são bons. Isso não é apenas cinismo. É o reconhecimento de que manter lealdade incondicional em um mundo onde outros agem por interesse próprio é um caminho para a destruição. Aqueles que esperam lealdade inabalável dos outros se expõem à exploração. A visão de Machiavelli vai além da política. O mesmo padrão existe em todas as esferas humanas. O funcionário que jura lealdade a uma empresa, mas a abandona por uma oferta melhor. O cônjuge que promete fidelidade até que a tentação se mostre forte demais. O amigo que jura amizade eterna, mas desaparece quando você precisa de um apoio custoso. O interesse próprio nem sempre supera a lealdade. É o sistema operacional fundamental do comportamento humano que a lealdade apenas disfarça as dimensões psicológicas da lealdade imaginada. Mas se a lealdade é tão obviamente frágil, por que continuamos a acreditar nela? Machiavelli também compreendia essa dimensão psicológica. Ele escreve: os homens geralmente julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque cabe a todos ver e a pouco sentir. Vemos as demonstrações de lealdade, as promessas, as cerimônias, os compromissos declarados, mas poucos vivenciam os cálculos reais que acontecem por baixo. Somos melhores em reconhecer os sinais de lealdade do que em medir sua substância.
Isso cria uma lacuna entre a aparência e a realidade que Machiavelli reconheceu como essencial para o funcionamento social. O mito da lealdade serve a poderosos propósitos psicológicos e sociais. Permite-nos sentir segurança em nossos relacionamentos, apesar da incerteza inerente. Fornece uma estrutura moral que permite a cooperação, apesar dos interesses conflitantes. Cria a ilusão de previsibilidade em um cenário social fundamentalmente imprevisível. Isso explica por que reagimos tão intensamente à traição. Quando alguém viola nossa expectativa de lealdade, não sofremos apenas danos práticos. Sofremos o colapso de uma visão de mundo. A intensidade dessa reação não é proporcional ao dano prático, mas à ameaça psicológica que representa nossa compreensão construída dos relacionamentos. Machiavelli observou que governantes eficazes compreendiam essa dinâmica. Sabiam que manter a aparência de relacionamentos leais era frequentemente mais importante do que sua substância. Todos veem o que você aparenta ser. Poucos vivenciam o que você realmente é. Ele observa. O príncipe bem-sucedido mantém o teatro da lealdade, embora reconheça suas limitações. Essa percepção se aplica muito além da política renascentista. Considere a cultura corporativa moderna com sua ênfase na lealdade à empresa. Apesar das demissões e reestruturações rotineiras, tanto o empregador quanto o empregado demonstram lealdade, embora compreendam sua natureza condicional. O próprio desempenho se torna uma forma de moeda valiosa, mesmo quando ambas as partes reconhecem suas limitações. O cálculo da lealdade condicional. Em vez de descartar completamente a lealdade, Machiavelli a reconceitualiza como condicional, baseada em cálculos de vantagem em vez de obrigação moral. A amizade conquistada por compra e não por grandeza e nobreza de espírito é comprada, mas não garantida, e em caso de necessidade, não deve ser usada a seu serviço. Esta afirmação revela a visão matizada de Machiavelli. A lealdade adquirida apenas por meio de benefícios cria um relacionamento transacional que dura apenas enquanto os benefícios persistirem. Isso não significa que a lealdade não possa existir, mas sua natureza é fundamentalmente diferente do nosso conceito idealizado. A lealdade machiavelliana opera com base na avaliação contínua de custos e benefícios. As pessoas permanecem leais quando os benefícios percebidos da lealdade superam os benefícios da traição, considerando os riscos e as consequências. Isso não é absoluto, mas relativo. Elas não precisam de uma alternativa perfeita, apenas de uma que pareça um pouco melhor do que sua posição atual. Isso explica por que a lealdade muitas vezes falha justamente quando é mais necessária. Em tempos de prosperidade, a lealdade é fácil, os benefícios fluem livremente e as alternativas não parecem melhores no mercado. Mas, em tempos de crise, quando a lealdade se torna custosa e as alternativas se tornam mais atraentes, o cálculo muda. É por isso que amigos desaparecem em momentos de dificuldade, aliados desertam em momentos de desafios políticos e a lealdade corporativa se evapora em momentos de crise. A natureza condicional da lealdade também explica sua assimetria. Aqueles com poder esperam maior lealdade do que oferecem em troca. Um príncipe exige lealdade absoluta de seus súditos, mantendo flexibilidade para si mesmo. Os empregadores esperam lealdade dos funcionários em momentos de dificuldades, mas não sentem nenhuma obrigação recíproca durante as crises. Nos relacionamentos pessoais, o parceiro com mais opções frequentemente espera uma lealdade maior do que demonstra. Machiavelli não condenou essa assimetria como imoral. Ele simplesmente a reconheceu como a consequência natural dos desequilíbrios de poder. A expectativa de lealdade incondicional atende aos interesses dos poderosos, vinculando os menos poderosos e preservando sua própria liberdade de ação. É um mecanismo de controle disfarçado de virtude moral. O medo é o interesse e a base de relacionamentos confiáveis. Se a lealdade não é a base sólida que imaginamos, o que realmente sustenta os relacionamentos? Machiavelli oferece uma avaliação impressionante. Como o amor e o medo dificilmente podem coexistir se tivermos que escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. Essa afirmação choca a sensibilidade moderna. Mas o ponto de Machiavelli não é que o medo tirânico seja a base ideal para relacionamentos. Em vez disso, ele reconhece que relacionamentos confiáveis devem ser ancorados em algo mais duradouro do que lealdade declarada ou conexão emocional. Medo, na estrutura de Machiavelli, não significa necessariamente terror ou coerção. Abrange o conceito mais amplo de consequências, a compreensão de que a traição acarreta custos significativos. Estes podem ser legais, sociais, financeiros ou de reputação.
A principal conclusão é que os relacionamentos se estabilizam quando o custo da traição excede seus benefícios. Vemos esse princípio em operação em todos os lugares. Os contratos de trabalho incluem cláusulas de não concorrência não porque aumentem a lealdade, mas porque aumentam o custo da deserção. O casamento envolve não apenas compromisso emocional, mas também complicações jurídicas e financeiras que tornam a separação custosa. Alianças políticas incluem tratados formais com consequências específicas em caso de violação. Essas estruturas não impedem totalmente a traição, mas alteram o cálculo subjacente à lealdade condicional. Machiavelli também reconheceu que interesses alinhados criam laços mais confiáveis do que a lealdade declarada. A promessa feita foi uma necessidade do passado. A palavra quebrada é uma necessidade do presente. Quando as circunstâncias mudam, a lealdade prometida muitas vezes se rompe diante da pressão dos interesses atuais. Mas quando os interesses permanecem alinhados, os relacionamentos persistem mesmo sem apego emocional ou obrigação moral. Isso explica por que alguns relacionamentos se mostram surpreendentemente duráveis, apesar do mínimo investimento emocional, enquanto outros fracassam apesar de profundas declarações de lealdade. Parcerias comerciais entre partes com necessidades complementares podem durar décadas por meio de benefícios mútuos. Enquanto amizades intensas se dissolvem quando os interesses divergem, a aparência de lealdade decorre de interesses alinhados, em vez de causá-los. Navegando em um mundo sem lealdade absoluta. Se aceitarmos a visão de Machiavelli de que a lealdade é condicional e não absoluta, como devemos navegar nos relacionamentos? Isso significa abandonar toda confiança e agir com base em interesses próprios cínicos? Não necessariamente. O próprio Machiavelli propõe orientação. O primeiro método para avaliar a inteligência de um governante é observar os homens ao seu redor. Discernir as condições sob as quais outros mantêm lealdade condicional torna-se uma habilidade essencial. Isso significa avaliar não apenas o caráter deles, mas também seus interesses, alternativas e as consequências que enfrentam em caso de traição. Essa abordagem não elimina a incerteza, mas a gerencia de forma mais eficaz do que a fé cega na lealdade absoluta. Permite a confiança estratégica baseada no alinhamento de interesses, em vez de expectativas morais. Antecipa potenciais pontos de divergência, em vez de ser surpreendido por traições inesperadas. Considere como isso se aplica a diferentes domínios nas relações profissionais. Significa reconhecer que os empregadores permanecem leais a funcionários valiosos em tempos de prosperidade, mas os sacrificam quando necessário. Os funcionários também ajustam sua lealdade com base em oportunidades e tratamento. Nenhuma das partes é moralmente deficiente. Eles estão respondendo a mudanças nos cálculos de interesse. Navegação eficaz significa antecipar essas mudanças e se posicionar de acordo. Em relacionamentos pessoais, significa compreender que mesmo laços emocionais profundos são influenciados por considerações práticas. Amizades que impõem custos significativos sem benefícios correspondentes acabam se desgastando. Relacionamentos românticos enfrentam pressões quando os interesses divergem. Isso não significa que o amor não seja real, mas significa que o amor por si só não garante lealdade quando interesses fundamentais entram em conflito. Em contextos políticos, significa reconhecer que alianças e oposições se formam em torno de interesses e não de princípios. Partidos que se opõem ferozmente podem se tornar aliados quando as circunstâncias mudam. Apoiadores de longa data podem se tornar críticos quando os incentivos mudam. Essas não são anomalias, mas o funcionamento normal dos sistemas políticos. Essa perspectiva não exige o abandono de padrões éticos. O próprio Machiavelli sustentava que o comportamento virtuoso é preferível quando prático. É melhor ser moderado do que precipitado. Mas isso exige reconhecer que outros podem não manter tais padrões quando os interesses puxam fortemente em outras direções. O poder das consequências antecipadas. A perspectiva de Machiavelli, em última análise, leva a uma conclusão provocativa. A lealdade genuína não surge do caráter moral ou do apego emocional, mas de sistemas cuidadosamente construídos de consequências e interesses alinhados. Os homens são movidos por dois impulsos principais: o amor ou o medo. Machiavelli escreve: um príncipe sábio deve confiar naquilo que está sob seu próprio controle, não naquilo que está sob o controle dos outros. Nos relacionamentos, isso significa criar condições em que a lealdade sirva aos interesses dos outros, em vez de depender de seu comprometimento moral ou consistência emocional. Isso explica por que algumas organizações mantêm uma lealdade notável, apesar de ambientes exigentes. Elas criam sistemas em que o avanço,
O reconhecimento e a recompensa se alinham claramente com a contribuição organizacional. A aparência de lealdade excepcional, na verdade, reflete um alinhamento excepcional entre os interesses individuais e organizacionais. Isso também explica por que algumas famílias mantêm laços mais fortes do que outras. Aquelas que criam interdependência mútua e consequências claras para a traição frequentemente demonstram maior lealdade do que aquelas que se baseiam apenas em obrigações emocionais ou morais. Os mecanismos podem ser implícitos em vez de explícitos, mas funcionam da mesma maneira. Até mesmo nações exibem esse padrão. O patriotismo e a lealdade nacional florescem não apenas a partir da identidade cultural, mas também da percepção dos cidadãos de que seus interesses se alinham com os interesses nacionais. Quando esse alinhamento enfraquece, a coesão nacional também se enfraquece, independentemente dos apelos à lealdade ou à identidade compartilhada. A libertação da clareza machiaveliana. Há algo inicialmente deprimente na perspectiva de Machiavelli sobre lealdade. Ela desfaz ilusões reconfortantes e nos força a confrontar a natureza condicional das relações humanas. Mas há também algo profundamente libertador nessa clareza. Entender a lealdade como condicional, em vez de absoluta, nos permite construir relacionamentos mais resilientes, concentrando-nos em interesses alinhados, em vez de promessas que podem não resistir a circunstâncias mutáveis. Ajuda-nos a evitar a amarga decepção da traição, antecipando as condições sob as quais a lealdade pode fraquejar. Podemos fazer avaliações mais realistas da nossa própria lealdade, reconhecendo que os nossos compromissos serão testados quando os interesses divergem. Esta perspectiva permite-nos conceber sistemas e acordos que apoiem o comportamento desejado, em vez de dependermos de apelos morais que podem revelar-se insuficientes. Talvez o mais importante seja que podemos reagir de forma mais eficaz quando a lealdade falha, encarando-a como uma consequência previsível de circunstâncias alteradas, em vez de um fracasso moral. Essa perspectiva não exige o abandono de ideais ou a aceitação de uma exploração cínica. Em vez disso, introduz uma compreensão mais sofisticada da motivação humana que pode, de fato, fortalecer os relacionamentos, colocando-os em bases mais realistas. Em última análise, a percepção de Machiavelli não é que a lealdade não exista, mas que sua natureza difere fundamentalmente da nossa concepção idealizada. A verdadeira lealdade não é um compromisso moral absoluto, mas um equilíbrio dinâmico mantido por meio de interesses alinhados e consequências significativas. Entender isso não diminui seu valor, mas nos permite nutri-la de forma mais eficaz. Da próxima vez que alguém jurar lealdade eterna na política, nos negócios, na amizade ou no amor, lembre-se da avaliação perspicaz de Machiavelli. Olhe além do desempenho, para os cálculos subjacentes. Considere o que pode alterar esses cálculos e prepare-se de acordo. Não porque você espera traição, mas porque entende a verdadeira natureza da conexão humana. O que parece cinismo de uma perspectiva representa a sabedoria de outra. O mito da lealdade absoluta nos conforta, mas nos deixa vulneráveis. A honestidade brutal de Machiavelli pode nos perturbar, mas, em última análise, nos protege não apenas da traição alheia, mas também de nossas próprias expectativas ingênuas. E isso nos leva à dimensão mais profunda da percepção de Machiavelli. A pessoa com maior probabilidade de traí-lo não é o conspirador maveliano, mas o idealista que acredita sinceramente na lealdade absoluta até que, de repente, inevitavelmente, deixa de acreditar. A pessoa que reconhece a natureza condicional da lealdade consegue frequentemente mantê-la com mais eficácia do que aquela que nega essa realidade até que ela a esmague. Num mundo onde a lealdade é condicional, a verdadeira diferença não está entre o leal e o desleal, mas entre aqueles que compreendem o mecanismo da lealdade e aqueles que não o compreendem. A compreensão não garante que os relacionamentos durem, mas melhora drasticamente sua capacidade de navegar por sua realidade complexa e em constante mudança. Mas há outra dimensão na perspectiva de Machiavelli sobre lealdade que permanece ainda mais provocativa, desafiando nossas premissas mais fundamentais sobre a conexão humana. Essa dimensão explica por que certos indivíduos e organizações inspiram uma lealdade extraordinária que parece desafiar o cálculo racional. A resposta não é que Machiavelli estava errado sobre a natureza condicional da lealdade, mas que ele entendeu uma verdade mais profunda sobre a psicologia humana que a maioria ainda não consegue compreender.